Oi, gente. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Rei. Esperando o pessoal chegar aí, pra gente bater um papo com a Luana. Gente, o Rei, você tá me ouvindo? Vamos chegando. Esperar a Luana aparecer aí pra gente trocar uma ideia com ela. Massa hoje. Beleza, que bom. A Luana entrou, gente. Eu vou chamar ela pra entrar enquanto o pessoal vai chegando aí e a gente vai trocando uma ideia. Cadê? Boa noite. Boa noite, gente. Luana, tem como você me mandar uma solicitação para você entrar na live? Para eu poder te chamar já? Isso. Oi. Oi, Luana, boa noite. Ereré. Ereré. Tudo bem? Aqui o nosso grito de guerra é Surara. 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 Tô Significa esperando mais guerreiro, pessoas. guerreira. Ai, que legal, que legal. Bom saber. Surara. Eu tô esperando mais pessoas entrarem para ir me apresentando, mas acho que eu já vou começar também para a gente ter um papo legal também, só falando sobre mim. Gente, boa noite. Meu nome é Abab, eu sou estudante de Direito da UFJF-GV, sou extensionista do NAGO, né, que é parceiro do CRDH e parceiro do Instituto Shirley de Curnan Krenak. E aí a Shirley e o meu coordenador, Reinaldo, me pediram para vir aqui fazer essa live com a Luana. Não sei por que eu aceitei, porque muita responsa, mas eu espero que a gente tenha um bate-papo legal, assim, construtivo, que as pessoas possam aprender, né, e ouvir. Acho que isso é fundamental. Você quer se apresentar, Luana? Sim, Abade, acho que quando a gente se cruza não é por acaso, então no futuro a gente vai Sim, saber o porquê. Eu sou Luana tomara. Kumaruara, eu sou jovem liderança indígena feminina aqui na região do Baixo Tapajós. Eu estou estudando. Sou formada em antropologia e estou no mestrado em antropologia na Universidade Federal do Pará, né, em Belém. Mas atualmente, Uhum, devido à pandemia, eu estou fazendo as aulas virtuais, eu estou em Santarém. Né? Eu sou da uhum, aldeia de Solimões, que fica às margens do rio Tapajós, pertence ao povo Kumaruara, né, etnia do meu povo. Aqui na região do Baixo Tapajós são 13 etnias que vivem aqui nessa região. Tanto uhum. nas margens do rio Tapajós, como Arapiuns e até Amazonas. Então é isso, eu vim aqui compartilhar um pouco. Shirley Krenak é uma referência de mulher indígena para mim. A gente se conheceu por acaso no rio Arapiuns, há uns anos atrás, e não foi por acaso. A gente tem resposta disso depois, porque a nossa luta é muito comum, né? E então a gente faz muitas trocas. Quando eu soube que iria vir o Instituto Shirley Krenak, eu fiquei muito feliz. O Instituto serve como um modelo para a gente também se espelhar, né? É um espaço educacional que precisa ser informado à população. Então, vocês estão de parabéns aí por essa iniciativa.
e vou ver o que eu posso contribuir aqui com vocês, falar um pouco da nossa luta. Tá bom. Então, eu só para fazer um lembrete aí pro pessoal, aqui no Instagram da Shirley e no Instagram do Nagô também, a gente tem feito lives com uma certa frequência, né? O Rei tem conduzido os debates. E fiquem ligados nos stories e tal, porque tem sempre bate-papos assim, muito ricos, muito importantes, né? Enriquecedores para o nosso debate, para a gente poder crescer enquanto país, né? Eu queria pedir para o pessoal que está aí ouvindo, se vocês não me ouvirem, se vocês não ouvirem a Luana, para vocês irem avisando a gente, para a gente ter uma noção, mais ou menos, né? E aí acho que é isso. Ô, Luana, eu vou pedir... Você quer falar alguma coisa? Não, eu estava mexendo Não? aqui no meu celular. Só falar que às vezes vai ter participação da minha cachorra. Ela adora entrar nas lives também. De vez em quando. É assim mesmo. Mas então, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre... Porque o tema da nossa live é o Sagrado e Rio Tapajós. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do Sagrado, do Rio Tapajós, para depois a gente falar, assim, sobre possíveis problemas que vocês enfrentam, né? A importância do Sagrado e se existe alguma ameaça, como que é, assim, para vocês, a relação de vocês com o Rio Tapajós? Sim, falar sobre o Rio Tapajós já está falando de um lugar sagrado para a gente, né? E quando eu falei que esse meu encontro com a Shirley, ele foi chocante para mim, porque foi depois do rompimento da barragem, né, de Mariana, e ela deu o depoimento, a gente estava no encontro de juventude indígena, na aldeia Lago da Praia, no Arapiuns, e ela estava descendo do Maró, que tem uns parentes lá, Borari e Arapiuns. Então, ela relatou que depois foi 2015, né, ia fazer 2 anos que ela não tinha tomado banho de rio. Então, eu chorei muito porque eu não consigo me imaginar sem poder tomar banho no rio, né? No rio Tapajós, no rio de água doce. E ela falando tudo que eles estavam passando, que o peixe eles não podiam comer o peixe de lá, que a tabela periódica completa estava, né? No rio doce, que não era mais doce. E aí aquilo serviu assim de estímulo para a gente lutar ainda mais. Porque nesse período que Shirley veio aqui, a gente está há muitos anos numa batalha tentando barrar barragens, construção de hidrelétrica e barragens aqui no Rio Tapajós. E lá nessa região onde a Shirley teve, também tem projetos de exploração de minério, de bauxita, né, que entra no território Cobra Grande, que é a Alcoa, a mineradora que quer explorar. Já está em Juruti e se estende, ele já tem inventários feito no Ministério de Minas e Energia, então há uma grande intenção. E assim vai descendo o oeste do Pará, a região ali, Trombetas Mapuera também, eles têm um mapeamento de construir barragens na Cachoeira Porteira para manter essas mineradoras lá, que já tem também uma mineradora, Rio do Norte, no Trombetas, no Rio Trombetas, ali no Trombetas. Então, existe também um interesse aqui na região do Rio Tapajós. Já existe, na verdade, há muitos anos de exploração de garimpo ilegal. E o interesse do governo também é legalizar esses garimpos para eles fazerem a própria exploração. Então, a gente acredita que essa energia, esse interesse de construção de hidrelétrica é para manter esse agronegócio, esse capital, né, do governo e do exterior que tem interesse, que é o interesse do exterior dentro dos nossos territórios. Então, já começo falando que a gente tem aqui o Rio Tapajós, Arapiuns e o Amazonas, que cerca o município de Santarém.
E os interesses de todos os lados, né? Tanto a barragem, construir barragem de hidrelétrica no rio Tapajós, como também para escoamento de soja no Lago do Maicá, que abrange ali o rio Amazonas, né? Então, para a gente não consegue se imaginar sem esse rio. Por que ele é sagrado para a gente? Porque é um santuário, né? A gente vê isso como um santuário. Assim como para a Igreja Católica, o céu é o lugar, o paraíso, o sagrado, para a gente é o rio, é o fundo do rio, né? Então, é lá que os nossos pajés, os nossos sacaca vão buscar conhecimento, vão buscar resposta para algumas questões quando eles viajam os fundos dos rios, que é para encontrar com nossos encantados. A gente não chama de santo, né? São os encantados que vivem ali. Existe um outro mundo para a gente no fundo do rio e por isso que para a gente é considerado um lugar sagrado. Sim. E eu cheguei a ver o documentário que você me indicou e eu li algumas coisas também. O documentário, acho que vou deixar até a indicação aqui, chama Os Tapajós na Rota da Soja, né? Que eu achei assim, muito interessante, com falas muito marcantes, depoimentos muito marcantes também, que eles falam que assim, não é só hidrovia, né? Ali nessa região do Baixo Tapajós, né? Onde vocês estão. Tem um senhor que ele fala ferrovia, hidrovia, porto e usinas hidrelétricas ali, no que eles chamavam de corredor do escoamento da soja, né? Então, assim, tem um depoimento de um pescador que eu achei muito chocante, que ele estava reclamando o termo que ele usa é papada, né? Tinha uma papada da soja que ficava no rio e aquilo já atrapalhava ele a pescar, então ele falava que já dava menos peixe. Ele falou assim, com a usina, eu não sei o que vai ser da gente, né? Eu não sei, assim, como que a gente vai fazer, porque ele, quando pesca menos peixe, vende menos e tal. E aí, assim, eu queria que você, se puder, claro, né, falar um pouco sobre essa... Porque o que ele falou existe uma cobiça muito grande, né? No documentário fala assim, 3 empresas, eles não citaram qual, acho que só uma. E aí eles falam sobre essa necessidade, dessa pressão que eles fazem por construir a usina, né? A usina hidrelétrica, a barragem e uma série de coisas. E aí eu queria que, se você puder, falasse um pouquinho mais sobre essa pressão que é feita com os povos originários ali nessa região, por favor. Sim. Esse documentário, ele é muito bom, muito interessante, né? Tapajós na Rota da Soja, porque mostra que o rio Tapajós é uma ferrogrão, né? Apesar de não ser de ferro, mas só que as balsas escoam a soja para ali. Então, aqui a gente tem o Porto da Cargill, já em Santarém, que já impactou também à frente da cidade, onde a gente tinha uma bonita praia, onde as pessoas, os santarenos iam, tomavam banho, era um lugar bonito e com uma água boa. Hoje é só lama lá, não presta para nada. A soja tomou conta, a Cargill, né, o porto da Cargill tomou conta ali. Uma poluição visual, que antes tinha um lindo pôr do sol também. E sem falar que foi construído em cima de um cemitério de índio ali. É um sítio arqueológico, hoje lá foi feita pesquisa da UFOPA. E assim o agronegócio vem, sem pensar a violência que vem trazendo para a gente e um transtorno espiritual também, né? E aí esse documentário tem esse relato desse pescador, que eu também me emociono toda vez que eu ouço ele, né? Falando quanto ele pegava de peixe, depois ele mostra ali o isopor dele com peixes assim, que não dava mais para manter a família dele com aquilo. Em Miritituba e Itaituba ali, onde também tem portos para escoamento de soja. E então lá eles já estão sofrendo isso, a poluição do rio, onde impacta na vida dos peixes e das pessoas, que não dá para tomar banho, da coceira, né? Já tem várias doenças já comprovadas disso daí. Então, além de nos trazer todo um conflito territorial,
Aqui em Santarém, a população que está mais impactada com esses empreendimentos de produção de soja é os Munduruku do Planalto, os Munduruku e Apiacá do Planalto Santareno aqui, e os quilombola também, que tem ali naquela região. Sim. O agronegócio entrou dentro das terras indígenas, entrou dentro dos lugares sagrados deles também, que são destruíram as nascentes do rio, onde hoje, esse período do verão, eles não conseguem beber assim, uma água potável. Se eles quiserem, eles têm que cavar quase toda semana o poço para poder beber água. Então, é uma outra região ali de conflito, onde em 2018 onde vivem muitas ameaças, né, de morte, e em 2018 teve assassinato de um indígena e de um quilombola. Em 2018 também, durante a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que era para ouvir essa população, eu cheguei a ser agredida por um sojeiro. Enquanto eu fazia a filmagem, registrando, né, ele bateu na minha mão para eu não filmar, quebrando o meu celular. Então, é uma violência mesmo, assim, um enfrentamento de corpo a corpo mesmo. Físico, né? E isso é uma realidade bem próxima aqui de Santarém, e nesse documento e se estende para toda essa região do Tapajós, que é, né, principalmente os parentes Munduruku, também que estão ali nesse enfrentamento no Médio e no Alto Tapajós, e também com a exploração do garimpo, porque a exploração do garimpo está contaminando o rio, e esse curso do rio chega aqui também essa contaminação, e já foi feito pesquisa e diagnosticado pessoas contaminadas com mercúrio aqui em Santarém, problemas de hemodiálise, problemas neurológicos, e encontrado em peixes, ou seja, a gente se alimenta do peixe aqui, do peixe da caça, mas mais ainda do peixe. Então, é para a gente preocupante isso, deixar esse tipo de progresso, né, entrar no nosso território, entrar nos nossos rios, porque como é que vai ser as futuras gerações? De que a gente vai viver? E os nossos sacacos, nossos pajés, como é que eles vão fazer a consulta no santuário, né, no nosso lugar sagrado? Então, há também uma perturbação espiritual para a gente quando se trata, né, desses impactos do rio Tapajós. Sim, e é assim, interessante perceber como que o discurso que eles têm não é um discurso assim, acho que não era nem de se esperar que fosse um discurso sincero, mas é um discurso muito fantasioso de desenvolvimento, de avanço, de bem para a região e etc. Mas é um desenvolvimento violento, um desenvolvimento que mata, né? É um projeto de aniquilação, né? E a gente percebe isso assim no Brasil todo. Aqui na região de Governador Valadares, a gente tem assim, casos muito parecidos, né? Eu trabalho com a Shirley e a gente conversa e tem relatos assim, Aqui a gente teve, na verdade, um crime, né, que foi cometido com um atu. E assim, o quanto que isso pode ser não, né? Mas como isso é devastador para um povo, né? Então, assim, você só não mata um corpo físico, né? Mas existe um aniquilamento cultural de uma história, de pessoas que estavam ali, né, muito antes. Então, assim, como que vocês têm lidado com essa... Eu cheguei a ler que os Munduruku, eles têm um protocolo de consulta, né? E parece... E, assim, isso eu acho que é uma das formas de se protegerem diante desse tipo de... Como é que eu posso dizer? De abordagem que chega, né? Porque eu cheguei a ouvir um quilombola falando e o quilombola falou, olha, a gente sabe que a gente tem que ser consultado, só que eles não têm consultado a gente, né? E aí eles fizeram um protocolo de consulta, acho que daquela deles ali, para eles poderem terem mecanismos mesmo para poder lidar com essa abordagem, né? Que é brutal, que é violenta e que joga como se os indígenas, os povos originários que estão ali não soubessem de nada, né? Como se assim, como se vocês fossem aceitar isso de forma passiva, né?
A gente vive o racismo, né? Aí esbarra no racismo estrutural, o racismo institucional, que é a primeira coisa dos interesses deles de avançar nesses empreendimentos é negar nossa existência. Então, já foi negada a existência aqui dos povos do Baixo Tapajós. Como eu te falei, nós somos 13 etnias aqui. E também já foi negado a existência do povo Apiacá e Munduruku no Médio e no Alto Tapajós. Que um dos estudos que foram feitos para barrar o projeto que era São Luís do Tapajós foi um estudo com os professores da UFOPA, de arqueologia, para mostrar ali o lugar sagrado dos Munduruku, né, onde era o cemitério deles. Então, aquele lugar ali ia alagar. Então, essas coisas não são levadas em consideração um patrimônio, né, material, um patrimônio imaterial também. Então, é direito que nos cabem a serem consultados antes. Tem a Constituição que garante isso. Então, os povos indígenas têm travado essa guerra assim, com a caneta e papel. Lá, o meu território Kumaruara também a gente tem construído o protocolo de consulta. A gente tem um projeto que chama-se Mãe d'Água. E ele está junto com a gente fazendo gestão, que é o Fórum da Amazônia, aí o parceiro Marquinho Mota, né? Então, esse projeto é com as mulheres, e a gente faz um intercâmbio das mulheres Kumaruara com as mulheres Munduruku, né? Que ali a gente tem duas grandes referências de mulheres, que são a Alessandra Munduruku e a Leusa Munduruku, onde vivem constantes ameaças também, nossas parentas. E elas fazem um trabalho, as mulheres lá, com audiovisual. Então, são coisas da gente começa a se apropriar do branco, né, do não indígena, para usar também como ferramenta de luta para a gente. Então, o protocolo de consulta é isso. Lá tem as nossas regras, nossas normas, que foi construído, consultado desde o pequenininho de uma criança até o mais velho. Então, antes de qualquer coisa que quiserem adentrar dentro do nosso território, tem que respeitar o protocolo de consulta dos povos. Tem também já aqui dos Tupinambá, no Baixo Tapajós, dos Munduruku e Apiacá, no Planalto. Então, assim, a gente tem feito, né, esse enfrentamento também com o processo da autodemarcação, já que o governo nega demarcar nossas terras, mas a gente sabe o nosso limite dos nossos territórios. Então, se o branco quer saber qual é o limite do nosso território, a gente está colocando no papel também e mostrando para eles. Então, esse é o processo da autodemarcação, onde a gente está trabalhando com um sistema de vigilância próprio. É claro que isso deixa exposto nossas lideranças, nossos guerreiros e guerreiras também, que esse projeto Mãe d'Água se estende para as mulheres Guajajara, que são as guerreiras da floresta, que já fazem esse trabalho de vigilância no território lá, expulsando madeireiros. Então é uma luta também que as mulheres estão travando aí para defender o território, para defender a Mãe Terra, né? Que para a gente o projeto já traz o nome Mãe d'Água, porque para a gente é isso. A gente vem de algum lugar, né? A gente foi gerado de alguma coisa. Existe um útero ali, né? Então, por isso que a gente acredita nessa... A gente tem esse cuidado de proteger quem nos gerou, né? Que é a Mãe Terra, que é a Mãe d'Água. É assim que a gente tem travado as lutas por aqui. No nosso intercâmbio e fortalecendo, né? Sim. E como é que vocês têm se articulado, assim? Como que tem sido feita? Como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer... como é que eu posso dizer? A importância... Como é que vocês têm trazido jovens, né? Para despertar eles para a importância de ocupar os espaços políticos e falarem sobre isso. Você faz parte de um movimento de jovens lideranças, né? E como é que foi? Como é que chegou isso para vocês? Porque eu acho que a gente, sei lá, em algum momento, né, pode até tentar se manter longe disso, só que a ameaça é tanta, a violência é tanta, que chega um momento que a gente é obrigado a se posicionar, né? E a gente começa a traçar estratégias para isso, como você falou, acho que os protocolos são um exemplo disso. E a ocupação de espaços públicos, né, de espaços democráticos para se posicionarem, acho que é fundamental também para
para serem ouvidos, né? Como você ficou para a comunidade ser ouvida, né? Como você falou que a primeira coisa, o primeiro passo que eles fazem é negar a nossa existência, né? Então, assim, como que vocês, qual que é a estratégia de vocês dentro da comunidade para despertar as pessoas para a importância desses espaços políticos, ocupar esses espaços políticos? Né? A gente tem aqui uma grande organização, que é o CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, né? Então, o CITA, ele é a instituição aqui que representa juridicamente esses 13 povos, são mais de 70 aldeias, e 8 mil indígenas, só no Baixo Tapajós. Não estou falando nem dos Munduruku, do Médio e do Alto. E o Baixo Tapajós abrange 3 municípios, que é Santarém, Aveiro e Belterra. E aí, o Conselho Indígena, ele tem tanto o Conselho internamente, como se fosse um guarda-chuva. O Conselho de Liderança Territorial, que é o qual eu represento lá, tem titular e suplente. Eu represento o território Kumaruara, que somos 4 aldeias, Solimões, Vista Alegre do Capixauã, Araçazal e Maperizinho. E são 18 territórios ao total. Então, cada território tem uma representação de liderança. E também tem os departamentos, que é o Departamento de Mulheres Indígenas, no CITA, e o Departamento de Juventude. E ainda tem uma proposta de ativar o Departamento de Cultura e Espiritualidade. Então, o Departamento de Mulheres, eles têm sido, assim, fundamental nos últimos anos. Ele foi ativado, teve há muito tempo que as mulheres se reuniam para fazer artesanato, remédios caseiros, né, troca de conhecimento. E quando foi agora, né, criou o corpo em 2018, que tem a Maura Arapiun e a Elito Pinambá, a Marcele Munduruku e a Fernanda Borari. Então, são jovens mulheres também representando, todas são estudantes da UFOPA, né, na universidade, e isso é importante, né, quando a gente vê também a juventude, o indígena, o quilombola, adentrando a universidade, ocupando esses espaços também, e vendo esses conhecimentos do branco que tem, e se impondo também aos nossos conhecimentos que tem, para desconstruir muita coisa que é colocado aí de forma errônea para a sociedade. E então o Conselho Indígena, junto a esses departamentos, tem trabalhado formações, né, que antes das formações eram muito direcionadas aos caciques, às lideranças. Mas só que a gente viu que a luta é para todo. Na hora que chama, né, para porrada, para o enfrentamento, todo mundo vem. E essa formação precisava ser mais extensa. E então a gente tem feito muito trabalho com as mulheres e logo a gente abre para a juventude. Esse trabalho audiovisual que as Kumaruara têm, as Tupinambá também fazem aqui na região. Das Tupinambá estão muito mais avançadas, elas inclusive têm o Instagram delas, Etnomídia Tupinambá, podem seguir elas lá também. E aí se estendeu para a juventude, porque a juventude tem essa pegada, gosta, né, mais curioso para não manusear uma câmera, para manusear um celular, redes sociais. A gente ainda tem uma barreira que é a comunicação. A nossa região pouco ainda tem algum tipo de comunicação, até mesmo como o telefone, né? Não tem, muitas aldeias não pegam celular, outras aldeias pegam celular e não pegam internet, outras aldeias pegam internet e não pegam celular. Então, depende, né, de cada região aqui. Mas aí, essa juventude tem feito essas formações, tem participado das nossas mobilizações, inclusive a nível nacional, como a Marcha das Mulheres Indígenas, elas tiveram participação, ao acampamento Terra Livre, o nosso vai ônibus aqui com 25 a 30 lideranças, e nisso a gente consegue... entrou no consenso de ser paritário, 50% homem e 50% mulher, e incluir também a juventude, porque a juventude é nosso presente já, né? A gente não fala nem que é o futuro, é nosso presente. Você vê só o que aconteceu aí com a pandemia, que perdemos muitas lideranças, perdemos muitos anciões, e se a gente não estivesse preparando essa juventude, como é que estaria o movimento indígena, né? Então, por isso que a juventude é o nosso presente. Quando eu
me deram essa responsabilidade enquanto liderança, o meu povo Kumaruara, foi quando eu fui para a universidade da UFOPA e acabei indo para a executiva do Conselho Indígena em 2013. Então é muito isso, lideranças antigas de muito tempo, apostar no jovem, né, na juventude, isso é muito bom, acreditar, mas todo o tempo sendo construtivo e consultivo, né? Consultar nossa base, falar sempre com as nossas lideranças, porque o mundo que a gente tem e está, a gente pode acabar também sendo cooptados, né? Então a pessoa tem que ser muito firme, de pé firme no seu território, com o seu povo, para não perder a sua essência, porque uma coisa que nos preocupa esse ingresso também da universidade, se a gente deixa o parente muito solto lá dentro, a gente fala que é entrar indígena e sair branco, né? Branco aqui na mentalidade. Então, por isso que as lideranças têm que fazer esse diálogo com os candidatos que estão indo para a universidade, porque quando a gente vai para a universidade, a gente vai com uma declaração das nossas lideranças do processo seletivo especial indígena. Então, eles estão apostando na gente, que a gente vai se formar e dar um retorno, né, para o nosso povo. Então, é por isso, a gente precisa hoje de indígenas advogados, no direito, antropóloga, né, porque o branco se apropria desses conhecimentos e desses diplomas, e eles se acham os poderosos. Então, hoje a gente está do mesmo lado, e eles têm que aprender a nos respeitar. Então, por isso que tem sido importante a participação da juventude também nessa luta dentro do movimento indígena. Entendi. Eu acho que aqui na região de Governador Valadares, aqui em Minas, a gente tem problemas também, né? As comunidades indígenas têm problemas também. E eu diria assim, qualquer instituição mais séria que tenha um compromisso de fato, né, com causas indígenas, causas sociais, que é esse assédio, né, de fundações e instituições das próprias empresas causadoras de danos, né? E que se camuflam, assim, se aliando a outras instituições. Então a gente passa assim por um processo também de é preciso estar sempre atento, né? Porque existe como é que eu posso dizer, uma cobiça, né, que ela vem de todos os lados. Eu imagino que para vocês também, acho que deve haver uma cobrança, né, e essa cobiça mesmo de tentar destruir uma certa unidade, né? No documentário tem um senhor indígena, mais pro final, que ele fala isso, né? Que ele fala sobre os povos indígenas se unirem e estarem, assim, fazerem uma só força, porque no final o objetivo é o mesmo, né? Ou melhor, o objetivo tem que ser o mesmo, que é a preservação, que é o homem e a natureza, né? E não um sobre o outro, né? E a diversidade, e muito contrário ao que é pregado aí para essa hegemonia branca, europeia, que, mais uma vez, é violenta e que só destrói. Alguém perguntou aqui qual que é o documentário, os Tapajós na Rota da Soja? Isso. E que, não sei, mais pessoas chegaram aí, eu assisti e recomendo, a Luana falou para assistir, acho que é um pontapé inicial, assim, para a gente se introduzir, saber o que esses povos estão passando, seus mecanismos e tal, e para a gente ficar atento, né, às pautas, ao que vocês estão falando. Eu queria que você falasse, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te interrompi. Não, pode perguntar. Tem certeza? Se quiser falar, você que manda. Não, que eu vi alguns comentários aqui falando da luta dos parentes do Belo Monte, né, no Xingu, que é muito triste. Até foi mencionado aí a Bel Juruna, tem a Shirley Juruna lá, são mulheres mesmo bem aguerridas. Tem uma parente Lilia Chipaia, que hoje nos representa lá na educação. Então é muito triste o que aconteceu, porque uma vez que esse empreendimento avança,
eu lembro que na época da construção do Belo Monte, eu estava indo para um congresso em Fortaleza de ônibus, e quando chegou lá, de noite, pela madrugada, aí pararam o ônibus e a gente não poderia passar. E aí por quê? Aí ele estava explodindo dinamite. Então, estava tudo escuro, aí eu só ouvia aquela sirene, né? Coisa que eu já tinha ouvido assim, em filme, que era, não foi até num filme dos judeus. E aí, quando eu ouvi aquela sirene, depois a gente só ouvia o barulho explodindo e o chão tremer, senti o chão tremer. Então, naquela hora ali, eu chorei, porque, né, meu coração estava sangrando ali, está destruindo a mãe terra. E então, é algo assim, uma vez que esse empreendimento vem, é algo irreversível. Não tem como, Sim. né? Voltar atrás. E aí, logo quando eles estavam testando, 2018, as turbinas, morreu tonelada de peixes, espécie de peixes ali no Belo Monte. Então, é Belo Monstro pra gente, né? O Belo Monte é o Belo Monstro pra gente. E por isso que se pensou em construir os protocolos de consulta, quando se fala dessas questões de computação de liderança, onde uma assinatura pode bater o martelo. Não, tem que ser consultado todo o povo que mora ali, né? Todo o povo tem que ser consultado, não é uma liderança que eu sou o porta-voz do meu povo Kumaruara, mas eu não posso tomar qualquer decisão sem antes consultar eles, porque a gente vê que é triste hoje aí ver os povos soltando nota, carta, dizendo não me representa. Então isso é muito vergonhoso. Infelizmente isso acontece também nas populações indígenas, porque somos seres humanos também, né? Somos humanos, mas então esse mundo que oferece aí, não sei o que se passa na cabeça do parente no momento em que ele se perde. E é uma preocupação nossa aqui no Tapajós, né? Quando a gente vê também parentes já defendendo o garimpo, a favor do garimpo. O Ricardo Salles teve recentemente aqui, e então isso nos preocupa. É difícil ter que falar sobre isso, assim, ainda mais em redes sociais, mas é um alerta, né, para a gente ser firme, pé no chão, coerentes e não perder o nosso propósito, né? Que desde o momento que a gente é criado, já nos é dado essa responsabilidade de cuidar, de proteger, porque a gente não acredita, nossa nação aqui não acredita que a gente simplesmente morre e o corpo está ali. Não, a gente acredita nas reencarnações, então a gente vai vir de novo, seja na forma de uma planta, de uma árvore, ou de um bicho, não importa de que forma, mas a gente vai voltar. Então, as futuras gerações podem sofrer com tudo isso, e eu não sei como é pensado, né, tudo isso sem pensar no futuro, né? No futuro. Hoje Sim. a gente tem a preocupação das queimadas, a gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Ainda bem, passamos 2 meses sem chover aqui, mas esse mês tem chovido, então isso já nos dá um pouco de conforto, mas eles se aproveitam muito desse período do verão para fazerem as queimadas criminosas, que é para poder avançar depois, né, na monocultura, no agronegócio, nas plantações que eles Sim. têm interesse, ou exploração de madeira mesmo. Então, é um momento tenso também para a gente. Então, além da gente ter que viver, enfrentar a pandemia e ter que sobreviver, né, esse maldito vírus, coronavírus, ainda tem essa preocupação dos conflitos no território, né, que não pararam. Durante o período da pandemia, os madeireiros continuaram entrando, os sojeiros continuaram, né, intimidando nossas lideranças, ameaçando, e não se parou. A gente tinha duas preocupações dentro do território, né? Que era o coronavírus e era também as ameaças às nossas lideranças. Sim. Só voltando um pouco na sua fala, você falou dos prejuízos, né, que causam.
E assim, existe esse prejuízo que é de acabar, de cortar a árvore agora e queimar, mas existe um prejuízo também que vem a longo prazo, né? Que assim, doenças que a gente não sabe quais são, né? Por exemplo, aqui em Governador Valadares, mais uma vez, com a lama que vem cheia de minério, cheia de metais pesados, cheia de coisa ruim pra gente, né? Cheia de doença, na verdade. E existe, assim, um etnocídio, na verdade, que a gente, assim, só vai perceber mesmo daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50 anos, né? E o quanto que isso... A gente vive agora uma pandemia, né? E como você falou mais uma vez, isso não a gente fala, né, de parar e de diminuir o ritmo, mas não parou, né? Não para, o assédio continua, as violações continuam, a violência continua, né? E isso me fez lembrar também sobre uma das vezes que eu estava com a Shirley, a gente estava numa escola, e você falou, né, da interação dos indígenas com a natureza, e a Shirley propôs uma vez para os meninos para escreverem uma redação sobre que tipo de adubo você quer ser para a Mãe Terra, né? Justamente nessa lógica de que o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço, existe um retorno sobre aquilo, né? A gente não é, como você falou, não é morreu e acabou. A gente vai voltar, né? E isso tem a ver também com a forma como a gente, como é que eu posso dizer? A nossa interação com o espaço em que a gente está, né? E que isso deve ser de forma saudável, né? Para a gente poder voltar na luz, com coisas boas, para a gente ser coisas boas aqui e poder ser algo bom depois, né? E sem contar, assim, no momento presente, da preservação do ser humano e do meio ambiente, né? Porque eu não quero comer doença, né? Eu não quero comer metal pesado, eu quero beber uma água e poder saber que aquela água ali é uma água boa, né? E poder conviver com pessoas que têm outro tipo como é que eu posso dizer? De proposta de sociedade, né? Porque eu acho que os povos indígenas, os 6 povos indígenas, povos originários, existe uma lição muito rica que eu acho que é trazida, né? Que vocês falam, que é proposta, que é uma outra interação do homem com o meio ambiente, do homem consigo mesmo, do homem com as outras pessoas, né? Com o rio, com a terra. Eu acho que é um pouco disso, assim. A gente tem a cosmologia, né? Cada povo tem a sua cosmologia, então isso é representado no nosso grafismo, né? A gente tem 3 tipos de grafismo: o povo Kumaruara, que é a união dos povos, tem outro que é do morcego e outro lá que é do guerreiro da guerreira, né? E assim os outros povos, o Borari tem o jabuti. Então, cada animal desse tem uma influência dentro da natureza, do ecossistema. Então, tem que haver um equilíbrio. Ou seja, o meu povo, Kumaruara, vem da origem do Kumaru, que é uma árvore, né? É uma árvore forte, significa povo forte. E então, os Kumaruara, a árvore de Kumaru, é muito cobiçada pelo não indígena, por ser uma madeira que dura, né? Então, uma coisa que é do interesse do madeireiro, para a gente é dado como algo sagrado, né? A árvore de Kumaru. E assim, as outras coisas do povo Borari é o jabuti. Então, precisa ter esse equilíbrio da relação entre homem, né, e natureza, os seres humanos e a natureza. A gente vai precisar tirar uma árvore para fazer casa, para fazer canoa, mas a gente também tem que florestar, reflorestar, plantar. Então, a gente tira uma, planta 20, 30, 40 mudas daquela árvore, pensando já no futuro. E quando a gente vê as pessoas só tirarem sem plantar, aí isso que nos preocupa, sabe? E isso que nos preocupa, assim, não só tá matando, derrubando, destruindo algo que é sagrado pra gente, como os povos Munduruku, na cosmologia deles também são de origem dos peixes que eles vêm. Eles têm lá o rio, o sagrado, que é Karusakaibu, né? Que é o Deus, o nome do Deus deles. Então, como não se pensa
nessa questão também espiritual, cosmológica dessas populações. A pintura do morcego para a gente, que a gente tem no corpo, até ela está no meu perfil, essa pintura do Instagram, o morcego, ele faz o reflorestamento natural na floresta. E aí, para o branco, o morcego foi o culpado do coronavírus. E assim como em algumas crenças acreditam, tem o castigo, será que isso não é um castigo? Não é para chamar a atenção também das pessoas que não estão respeitando, né? Então, a gente convive com bicho, com animal, com morcego, né? Dentro das malocas tem morcego e a gente nunca morreu por isso, de estar convivendo com os animais ali, com o bicho. A gente tem essa relação com a natureza, a gente pede licença se vai tomar banho no rio, pede licença para mergulhar no rio, para pescar. Existe a relação do pescador ou do caçador quando vai entrar na mata, para poder dar caça, para poder dar o peixe. Se não dá, alguma coisa ele está fazendo de errado. Então, existe essa relação, né, com a gente aqui, de respeito com a natureza. Isso que falta ainda para o não indígena. Né, de ter esse entendimento que você tem que ter algo em troca ali, tem que ter esse equilíbrio, está faltando isso para a sociedade não indígena, esse entendimento. Sim, sim. Você falou de pedir licença para entrar no rio, minha mãe sempre falou que quando a gente ia para a praia era para pedir licença para entrar no mar, eu nunca entendi direito. E depois que eu entrei para o candomblé, fez todo sentido, assim, porque o candomblé ele também traz uma outra, assim, proposta civilizatória. Eu acho que vai cair, né, internet, não? Vai, eu acho que daqui a pouco, né? Acho que 10 minutinhos, um pouquinho mais, 10 minutinhos. Sim, mas só para... Então a gente já vai, assim... É outro tipo de relação com o espaço, né, que a gente está. E que é um tipo de relação que preserva. Então, assim, o candomblé tem um tipo de cosmologia e você com a sua etnia tem um tipo de cosmologia. A Shirley com os Krenak tem um tipo de cosmologia, mas todas elas com o intuito de preservar, com o intuito de cuidar, com o intuito de ser algo bom, de retornar algo bom, né? De ser adubo, né? E ser adubo bom. Então, assim, ninguém perde com isso, né? Ninguém perde com essa forma de pensar, ninguém perde com essa forma de interagir, de ser, de cuidar, né? Eu, a Babi, cuidar da Luana, a Luana cuidar da Babi, a Shirley cuidar de mim, porque, assim, isso é muito, eu sou muito feliz por isso também. E o Nagô, né, traz muito isso, né, sobre um cuidado com o outro, sobre uma percepção diferente com o olhar com o outro, porque a gente fica muito, às vezes, perdido e sufocado na vida cotidiana. O capitalismo faz isso, né, o sistema faz isso, ele deixa a gente duro, deixa a gente doente, né, e é sempre bom ter um lembrete, seja ele qual for, assim, de retornar, né, de ter um lugar para si, de cuidar do espaço em que a gente está. Ô, Luana, acho que a gente tem, assim, o Reinaldo falou aí. Tem um hino dos orixás, tu já ouviu? Não. Qual? Não conheço. Tem um hino dos orixás que é cantado por crianças. Eu tenho 2 filhos, né? É o Cauê e a Yara, uma de 6 anos e outro de 3. E eles gostam de ouvir. Eu ponho para eles ouvirem. Então, o hino dos orixás fala, né, o nome de cada santo e relacionado a algo da natureza que é. Então, realmente, é algo muito próximo da nossa crença e a primeira coisa que o governo também ignora e está usando a religião, né? Sempre foi colonizador, a religião antes chegou aqui no Brasil a católica e agora quem está fazendo estrago dentro das terras indígenas são os evangélicos. E eu não falo da religião em si, eu estou falando das pessoas que estão usando né, a ignorância de algumas pessoas, a falta de conhecimento de algumas pessoas, para se prevalecendo da Bíblia para enganar, né? Então, infelizmente, a igreja tem esse papel ruim dentro do nosso território, que é colonizador, proibiu nossas línguas, uma série de coisas. Nossos pajés,
nossos sacacas era proibido de se expressar. Então, por muito tempo, isso foi escondido, silenciado, porque não podia, que era tratado como o que fazia coisa ruim, como feiticeiro, como se fosse algo ruim. E eram aquelas pessoas que cuidavam da gente. E então, o hino dos orixás remete até uma música que a gente tem aqui também, que a gente canta muito para criança, que é terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Então, é cada parte, né, do nosso corpo para tentar relacionar as funções que a terra tem, que a água tem. Então, assim como é importante a água, infelizmente a gente está aqui porque a nossa preocupação de acabar com o rio Tapajós. A gente está em cima do maior aquífero de água doce, né, assim, do mundo, eu acho, não sei, que é o aquífero Alter do Chão. E a gente vive já sobre a ameaça da biopirataria de água. Já tem relatos de que vem navio para cá e leva água, né, doce. Então, daqui a uns anos vai ser uma guerra para tentar beber água, né? Então, a gente tem toda essa preocupação com a natureza. Os nossos sábios que nunca saíram da aldeia sabem, têm essas visões, que nunca teve acesso a essas informações do mundo não indígena, fora da aldeia, sem um tipo de comunicação, mas eles falam, olha, a terra o céu vai baixar, as pessoas não vão suportar o calor, ninguém vai conseguir tomar banho no rio. Então, eles já têm essa visão, né? Como eles têm essa visão? Quem dá essa visão para eles? Já são percepções, enquanto a universidade está estudando isso, eles já sabem isso, né? São conhecimentos empíricos. Eles são as pessoas que mais detêm conhecimento. Hoje a gente tem aí o parente Raoni, que está hospitalizado, né, com Covid. Ele tem uma visão ancestral, nossa referência, onde ele muito foi desrespeitado pelo presidente, né, do Brasil. Então, isso para a gente é muito violento, isso é muito desrespeitoso, porque os nossos sábios, as pessoas mais inteligentes para a gente são aquelas pessoas que não precisam ir para a academia para saber o que tem que fazer. A gente ouve o conhecimento, né, daquelas pessoas lá de vivência, desse conhecimento que eles têm em relação seja com o fundo do rio, seja com o céu, seja com curupira, seja com que seres forem da natureza, mas eles conseguem conversar com os encantados, com as encantadas e ter resposta e soluções para os nossos problemas e de como viver melhor, né, dentro do nosso espaço ali. Então, eles sabem a cura da Terra. Eles sabem, né? E aqui o coronavírus, se muitos parentes não morreram na minha região, foi por remédio da terra. Meus parentes ainda têm muito conhecimento dos remédios naturais, conhecimentos tradicionais, e foi o remédio da terra que curou nossos parentes de coronavírus aqui. Porque a assistência da CESAI quase a gente não tinha, não era assistido. Sim, isso só reforça, né, e de forma muito triste, que as pessoas falam muito isso no movimento negro e no movimento indígena também, eu acredito que é nós por nós, né, assim, não dá pra gente contar, infelizmente, com outras pessoas, nós por nós e quem quiser somar, né, quem quiser fazer, quem quiser trazer positividade, quem quiser ser algo bom, porque você falou, não puderam contar com o apoio, né, institucional, municipal que tinha aí, né. E Luana, a nossa live vai acabar. Então, assim, se você quiser continuar, a gente continua. Pra mim não tem problema nenhum, assim. Tá muito bom o papo, acho que o pessoal tá gostando. Eu saí de uma live mais cedo. Ai, cansada, né? Mas a gente pode marcar uma outra. Eu vi aqui a parente, a Oeca e a Pó, é muito bom também vocês chamarem ela para os debates aqui. O Instituto eu vi, né? Já Veron, já vi algumas outras lideranças. Então, são pessoas realmente comprometedoras e da luta, principalmente essa rede de mulheres, né, que tem uma percepção diferente. Talvez seja porque a gente relacione muito a questão dos nossos corpos enquanto mulheres, né, e a Mãe Terra, muito melhor esse entendimento do que os homens, não sei.
né? Mas só que a gente tem feito um bonito trabalho junto a essas minhas parceiras aí de luta, independente do qual lugar e região a gente tiver, mas a gente está se fortalecendo. Um abraço, Shirley, também, que eu vi ela aqui, outros colegas da universidade, do mestrado, a Joana estava acompanhando aqui, eu estava vendo. Ai, que bom. Então, a gente queria te agradecer, Luana, queria agradecer a Raquel, Shirley, pessoal que acompanhou a gente aí. Muito obrigada por esse diálogo. Eu acho que fica aí o convite, né, como você falou, para a gente fazer outras lives com essas outras lideranças e com diversos temas, né, para falar da mulher no movimento. Queria agradecer mais uma vez o pessoal aí. Muito obrigada a você, Luana, por ter aceitado o convite, né, e por se dispor assim a falar sobre o seu povo, sobre, vi até sobre, meus né, advogados estão aqui. sim, que bom. Que A bom. gente é muito poldado, sabia? Tem períodos que a gente tem que desativar redes sociais por conta de perseguição. E Eu aí, será que imagino. ele tá... Mas é Imagino. complicado, dificilmente a gente, né, tem períodos que a gente não se sente bem para falar de algumas coisas, mas, enfim, Sim, é o único lugar que a gente tem para gritar, para dizer o que de fato está acontecendo com a sim, gente. E é isso, a gente precisa da cura da Mãe Terra, né, para nossas futuras gerações. É isso que eu tenho para falar aqui, compartilhar. Espero ter sim. correspondido, Abade, foi linda. Foi maravilhoso. Assim, me desculpa algum equívoco se eu falei alguma coisa errada, nervosismo, assim, eventual. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez, assim, agradecendo em nome do Nagô, né, do Instituto Shirley, assim, muito, muito, muito obrigada. Surara, aprendi palavra nova. Surara. E a gente se encontra na luta, assim, eu sou muito feliz por estar no Nagô, né, e por poder ter contato com pessoas diversas que me fazem crescer. Então, muito obrigada agora, pessoalmente, por essa oportunidade. Ela vai ficar salva no Instagram do Instituto, eu não vou esquecer não, no final eu vou salvar. E depois é disponibilizado no canal do YouTube do Nagô, viu? Pessoal aqui ainda tá aí. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada por tudo, Luana. Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. E a gente tá aí junto na luta. Ereré, Surara. Ereré, Sorara. E ainda tem os parentes Munduruku, que é Sauê. Sauê. Bom, então, muito bom. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. Beijo, Shirley. Tchau. Vou encerrar aqui.